Olá, hoje nós vamos conversar sobre parasitose mental. Nós encontramos o tema parasitose mental no livro Instruções Psicofônicas, numa mensagem do Espírito Dias da Cruz, onde ele fala sobre o processo obsessivo. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar. Então, o que tem causado maior dano à humanidade? Essas obsessões espetaculares que a gente tem conhecimento, que nós do movimento espírita costumeiramente recebemos nas casas espíritas, pessoas com transtornos obsessivos, com a mudança de comportamento, com atitudes estranhas, que chegam a provocar medo na família, desconfiança na sociedade e que chegam muitas vezes na casa espírita numa condição de total desequilíbrio. Então, o espírito Emmanuel e André Luiz, na obra Estude Viva, fazendo essa reflexão, nos chama a atenção. O que é que tem causado maior dano à humanidade? Esse tipo de obsessão? Ou essas meias obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta? Então, essas meio obsessões ou quase obsidiados, despercebidos, que a gente não percebe porque é um comportamento que surge uma hora ou outra e a gente muitas vezes atribui a isso a um gênio forte, alguma coisa dessa natureza. E na realidade ali se encontram meio obsessões, pessoas quase obsidiadas que passam despercebidas e que são muito mais frequentes do que esses casos que nós recebemos nas casas espíritas, né? Porque esses tipos de obsessões, como nos diz os espíritos, minam as energias das criaturas. Somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas. Então, aqui André Luiz detalha essas meio obsessões de forma que a gente perceba que todos nós, por vezes, somos esses loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, aqueles momentos em que a gente surta, em que a gente tem reações agressivas, que até mesmo a gente se estranha depois que tudo passa, né? Então, essas meio obsessões despercebidas, elas estão muito relacionadas a esse quadro aqui que o André Luiz nos fala. E aí o Espírito Dias da Cruz vem chamar a nossa atenção para dentro desse processo da obsessão, a gente estar atento ao vampirismo, que é colocado como sendo um inquietante fenômeno de parasitose mental. Esse termo parasitose mental é novo para muita gente, para quem estuda a doutrina, para quem conhece as obras de André Luiz, já fica um pouco mais familiarizado. Mas vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele. É um tema complexo, a gente vai passar superficialmente, mas as fontes estão aí nos slides para quem quiser aprofundar, para quem quiser buscar. O vampirismo é a ação pela qual espíritos evoluídos se imantam à organização psicofísica dos encarnados, sugando-lhes a substância vital. Então, nós temos aqui, a respeito do vampirismo, na visão espírita, porque nós conhecemos o vampirismo, o vampiro que suga o sangue das pessoas, as lendas, mas aqui nós estamos falando de espíritos involuídos, que não evoluíram e que se imantam à organização psicofísica dos encarnados, se ligam às nossas mentes e sugam a nossa substância vital. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Aqui já é uma definição de André Luiz na obra Missionários da Luz. É entidade ociosa, porque essa ociosidade também se encontra no mundo espiritual, nos espíritos que desencarnam, nessas entidades involuídas,
que se encontram ociosas e que se valem das possibilidades alheias, vão buscar aquilo que precisam onde eles acham que tem. As parasitoses são doenças causadas por organismos parasitas, esses nós conhecemos, né? Os parasitas são seres vivos que retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência. São considerados agressores, pois prejudicam o organismo hospedeiro através do parasitismo. Então, o parasita, ele se instala em algum ponto do organismo do ser humano, dos animais, dos vegetais, para buscar recurso para a sua sobrevivência. E eles são considerados agressores justamente por isso, porque eles retiram do organismo do hospedeiro aquilo que lhes é necessário. E com isso eles prejudicam o organismo da criatura. Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Aqui já é o Aniceto, esclarecendo André Luiz a respeito dessa questão da parasitose mental e dizendo claramente que da mesma forma como existem as bactérias que produzem doenças no corpo, também existem as larvas mentais que são produzidas pela nossa mente enferma. Os nossos pensamentos desequilibrados, desregrados, produzem larvas mentais enfermas, que são, com certeza, utilizadas por esses parasitas. O espírito Alexandre, esclarecendo a André Luiz sobre o vampirismo, diz que a parasitose mental pode ser comparada a uma infecção fluídica. Bacilos de natureza psíquica, ou seja, larvas mentais que nós criamos a partir do nosso pensamento desequilibrado, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Então, nós produzimos esse tipo de bacilo que é completamente desconhecido. Não guardam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Quer dizer, elas não têm o formato daquilo que nós conhecemos aqui, daquilo que o André Luiz conheceu quando aqui esteve encarnado como médico. Guardam forma completamente diversa. Formavam também colônias densas e terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, André Luiz observa que aquelas larvas formavam colônias densas e terríveis e que atacavam os elementos vitais do corpo físico e atuavam com potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, aqui ele fala de um processo que ocorre a nível espiritual, mas que atinge o nosso corpo físico, gerando os estados de desequilíbrios mentais e físicos. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. Então, da mesma maneira em que os parasitas, a gente pode observar aqui no nosso mundo material, nos seres vegetais e animais, da mesma forma, esses processos atendendo os mesmos princípios de simbiose, quer dizer, de retirar do ser as energias que precisa e inocular no ser as suas energias, esse mesmo processo nós encontramos nos circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. Esse processo de parasitose que a gente pode observar no ser encarnado, ele também acontece de encarnados, entre encarnados e desencarnados. De que forma? Os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Então, aqueles espíritos que desencarnaram com viciações e que nós sabemos que o processo da morte não modifica o estado do espírito, então, após o túmulo, eles passam a buscar aquelas mesmas sensações, aqueles mesmos gozos, e eles vão encontrar nas criaturas que também se comprazem naquele tipo de viciação. Para usufruí-los,
vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Então, para sentir o prazer que sentiam quando na carne, do vício, eles vão buscar os encarnados que vibram na mesma faixa, que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas viciações, e a partir daí se instala esse comércio das emoções doentias. A partir daquele momento, eles estão vinculados pelas vibrações, pelos gostos, pelos vícios. E aí começa o processo da simbiose. André Luiz nos fala dos ectoparasitas nessa obra Evolução em Dois Mundos, que são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, alcoólatras, sexólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. Então, todo espírito que se aproxima dos fumantes, dos alcoólatras, dos sexólatras, que buscam determinadas viciações e encontram nos seres humanos, eles podem ser considerados ectoparasitas. Nessa mesma classificação, nós encontramos os obsessores por vingança e ódio, que ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Os ectoparasitas também são esses obsessores, que se ligam não por viciação, não por necessidades dessa ordem, mas por vingança, por ódio, com o intuito de destruir a criatura. Então, eles se vinculam, absorvem a vitalidade das criaturas e, com isso, vai exaurindo. E, com isso, também vai conseguindo um maior domínio, maior poder sobre a mente da criatura, levando ao desregramento, ao desequilíbrio, de acordo com o plano traçado para a sua vingança. Também nos fala dos endoparasitas. Após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, produtos esses que lhes modificam a essência dos próprios pensamentos. Então, veja bem, os espíritos, após se inteirar dos pontos vulneráveis das suas vítimas, de perceber quais seriam os canais que eles poderiam facilmente dominar, eles segregam sobre as criaturas esses produtos que André Luiz aqui nos fala que são filiados ao quimismo do espírito e que são nomeados como simpatinas e aglutininas mentais. E esses produtos vão modificar a essência dos pensamentos de suas vítimas. Então, são processos graves, sérios, em que os espíritos manipulam substâncias e, claro, quando se inteiram dos pontos vulneráveis de suas vítimas. Então, nós precisamos favorecê-los, abrir o campo, dar a condição para que eles possam atuar em nós dessa forma. Raramente fica a ligação apenas no campo psíquico, porque o invasor assenhoreia-se das forças físicas do paciente e através do perispírito, humanizando-se outra vez. Então, essas energias que são lançadas no nosso campo psíquico, raramente fica só nele, porque vai se assenhorando das forças físicas do paciente. O comando mental, que é tudo para a nossa organização física, vai ordenando para o corpo e o invasor vai se assenhoreando das forças físicas do paciente. Na sua vinculação através do perispírito, ele vai retirando essas energias para si, humanizando-se outra vez. E essa informação quem nos dá é o Manuel Filomeno de Miranda na obra Painéis da Obsessão. Então, a mente viciada e aturdida pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor perde o controle harmônico automático sobre as células, facultando que as bactérias patológicas proliferem dominadoras. Então, a mente viciada, a partir do momento em que ela recebe essas ondas perturbadoras, ela fica aturdida.
Porque o que ela capta do obsessor é tão forte que faz com que ela perca o seu controle harmônico, até mesmo sobre as células, o que vai facultando que essas bactérias patológicas proliferem dominadoras. É assustador. Tal inarmonia propicia a degenerescência celular em forma de cânceres, tuberculose, hanseníase e outras doenças etiopatogenias complexas que a ciência vem estudando. Então, muitos dos casos de câncer, de tuberculose, de hanseníase e de outras doenças complexas têm a sua origem nesse processo do vampirismo, dessa questão da mente deseducada que possibilita esse acesso das entidades, fazendo com que as doenças se instalem. E nós temos muitas obras da doutrina espírita que falam sobre essas condições. Na obra Painéis da Obsessão, nós temos, sim, relatos que demonstram claramente essa vinculação obsessiva, levando aos processos de tuberculose, de hanseníase e de outras doenças. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da infecção existe o ambiente. Então, veja bem, os espíritos não podem tudo, eles precisam de um ambiente. Então, para que essas moléstias da alma se transformem em enfermidade no corpo físico, primeiro nós propiciamos o ambiente para essas entidades. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Então vejamos que é muito do que a gente propicia, é muito dos nossos desequilíbrios, cólera, desesperação, ódio, vício, tudo isso propicia esses campos perigosos, onde os germes psíquicos vão proliferar e com certeza nós teremos aí as enfermidades do corpo. A física nuclear afirma que vivemos num verdadeiro mar de pensamentos que se propagam através de ondas. Então veja bem, o nosso pensamento se propaga através de ondas. O pensamento das outras criaturas se propaga através de ondas. Então, nós vivemos mergulhados num verdadeiro mar de pensamentos. Não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então, se nós estamos mergulhando no mar de ondas de pensamentos, nós temos que ajustar o nosso, para que a gente possa ter equilíbrio, para que a gente possa ter harmonia e para que a gente não abra o campo a qualquer tipo de vibração que possa nos alcançar. Nós dividimos em duas partes esse estudo, então no próximo estudo a gente vai dar continuidade a essa questão do pensamento, da parasitose mental.